Acho que estamos começando a desmitificar a ideia do livro. As editoras cartoneiras habilitam o surgimento da escrita como um ato radical, como um ato de desejo. E é bem importante essa coisa de estar aqui no presencial, no corpo a corpo. A gente não pode tentar definir o que é ou o que não é o movimento cartoneiro como se tratasse de um evangelho que devesse ser seguido. Por culpa de nosotros pasa todo esto. This exhibition is part of a project, a research project, that is articulated between myself and Lucy Bell from the University of Surrey. And what the exhibition does is really look at this phenomenon of cartonera, this idea of an underground publishing movement that in 25 years, even a little bit less, has spread from one small neighborhood enterprise in Buenos Aires to now more than 250 collectives across Latin America and also beyond. A exposição e esse encontro fazem parte de longo processo de pesquisa que envolveu e ainda envolve muitos encontros, muitos intercâmbios e muitos debates. Essas conversas possibilitaram a nossa equipa a desenvolver projeto forjando conexões e amizades lindas com coletivos cartoneiros no Brasil, na Argentina e no México. Para nós, suas contribuições fazem parte de processo de aprendizagem, intercâmbio que nos convida a ser autorreflexivos, que é coisa muito importante nesse contexto político atual. Muito interessante o pacote, né, da exposição, do encontro, da oficina, das conversas que a gente teve. Não é a pessoa que está cuidando de tudo, pensar um formato e falar como tem que ser. É juntar as pessoas e a partir do momento que as pessoas estão juntas, a gente fala, e aí, como a gente vai fazer? Como a gente vai arrumar essas cadeiras? Como a gente quer que esse encontro aconteça? O modelo de encontro que foi pensado me parece muito bom. Não foi no sentido de cada um chega a contar sua história, mas de colocar problemas para serem refletidos, para serem conversados e que isso nos leva a cada um de nós cartoneiros a pensar as próprias práticas que viemos realizando. Todas essas questões, tanto de conteúdo como de forma, geraram curiosidade nas pessoas. A gente estruturou um educativo, então, para além de visitas mediadas. A primeira ação educativa foi convidar imigrantes para serem educadores. A Maria Paula, que é psicóloga, que está já há alguns anos aqui no Brasil e veio da Colômbia, e o Juan Davi, que é narrador de história oral, também da Colômbia, também há um tempinho só no Brasil. E aí, junto dessa dupla, a gente criou o que seria o coração, assim, talvez a principal ação educativa, que foi montar aqui, em pleno espaço expositivo, uma editora cartoneira temporária. Então, uma série de indivíduos e coletivos vieram aqui e editaram seus próprios livros usando a forma cartoneira. Permanentemente a gente fazia oficinas, né? As pessoas chegavam, tinham que fazer seu catálogo e ao fazer seu catálogo tinham que aprender a costurar, pintar, enfim, elas levavam toda a experiência de fazer um livro cartoneiro. Los miedos se quedaron por los caminos de ayer y yo, sin alas, era un pájaro de sueños y deseos. Y allá, casi en el cielo, mis ojos miraban la gran belleza de vivir. Eu vou deixar com vocês alguns dos livros da exposição, só para vocês darem uma olhada. Sejam bem curiosos, abram os livros, vejam. Por exemplo, a pintura, o desenho, a costura. Leia um pouquinho também dos textos, tem textos em espanhol, em português.
A maioria das pessoas entraram na exposição porque olharam a escada e pensaram, o que está acontecendo aí? Aí pegavam um livro, subiam, né? Entravam e aí a gente recebia essas pessoas. The decision to hold the exhibition here in the Casa do Povo was really important for us. Immigrant characteristics of this neighborhood reflected and resonated perfectly with the Catonera proposition, which is, in many senses, this idea of different narratives weaving together, and very much a literature that sits on the frontier. Abrimos espaços para projetar vozes que tradicionalmente, historicamente, por diferentes motivos ideológicos, políticos, sociais, econômicos, nunca foram escutadas. Pelo menos na literatura latino-americana habilitou novo tipo de língua, uma nova relação com a política, uma literatura queer, feminista, indígena, negra. And that's why it makes perfect sense for a publisher like Gigi Jambo to publish texts in Guarani and Guarani that crosses with Português Selvagem, and to kind of really reflect the huge diversity of languages that exists in that space, as opposed to what you see on the map, which is clearly demarcated lines. Outro exemplo que eu acho legal trazer de uma ação educativa aqui na exposição é o encontro de línguas latinas para além do português e do espanhol. E a gente pensou esse evento quando a gente constatou que mesmo quase 300 livros de vários países diferentes na América Latina, praticamente todos eram ou em castelhano ou em português. Language for us is really important in thinking about Catonera because language is so related to narrative and narrative is so related to how people tell their history. If your language has been deliberately and systematically silenced over the past 500 years, by extension it's incredibly difficult to tell your own history. And as we know, there's this very crass phrase, like history is told by the winners. And what that means is that Catonera reframing and repurposing and working with these languages such as Guarani or Aymara in Bolivia is really more than just publishing a book in an indigenous language. It's also about taking back control of how you can tell that story. A política brasileira, antes de 88, para os indígenas, tanto de educação como qualquer coisa, era de integração indígena à sociedade dominante, que é transformar o indígena em não indígena. A gente não tinha o direito de ter a nossa cultura. Em 98, que começou o movimento de educação escolar indígena diferenciada no estado de São Paulo, e eu participo disso desde 98, né? Por isso eu conheço toda a história da educação escolar indígena aqui no estado de São Paulo, como uma pessoa que viu a história acontecer e como protagonista. Eu sinto que é um encontro que também vai seguir existindo para além da exposição, que a gente começou essa história, mas que vai continuar porque só no Brasil são mais de 200 línguas indígenas faladas. Bom, o que mais me marcou foi tudo, na verdade, porque foi tanto que eu decidi, junto com outro educador, criar uma editora, né? A gente tem a intenção de continuar mais focada a questões imigrantes mesmo, porque sabemos a dificuldade que tem as pessoas para publicar e sabemos também o potencial que a gente tem para produzir. Sempre que a gente consegue fazer uma ação que não se limita só à duração da exposição, mas a gente cria uma base forte para ela continuar existindo, isso é o mais importante. That the exhibition becomes alive from 350 books. You create communities, you create meaning, people are touched by these objects, they want to know where they're from, how they can get involved with Catonera. Muitas pessoas saíram muito inspiradas para fazer livros,
para ler, para pesquisar sobre editoras, para pesquisar sobre a história também de Latinoamérica. Por que Latinoamérica criou editoras cartoneiras? Como assim que o papelão foi usado na crise da Argentina? O que aconteceu na Argentina? Então, gerou uma expectativa também e uma curiosidade em torno à situação política, tanto dessa crise argentina como hoje, né? Porque agora as editoras usam papelão. Todas as editoras cartoneiras estão muito ligadas com seus contextos, estão ligadas de um jeito que não tem só a ver com o literário, mas com a produção de mundos que ainda não existem. Este encuentro pues, nos da a nosotros esta posibilidad de conocer el trabajo de los otros compañeros, su experiencia. Este tipo de eventos nos ayudan mucho porque de otra forma no sucederían, no podríamos conocernos entre nosotros. Poder comparar un poco formas de trabajo, formas de organización, alcances de projetos. Estar junto, né, e fazer junto. Então, nesse sentido, é muito diferente, né, do que possível encontro ou trocas via internet, né? Ellos me conocían todo por fotos, por videos, por todo, y ahora ven que la Osa Poderosa es verdadera, que se pasa 9 horas pintando tapas. O Galdêncio mesmo, ele é meu amigo no Facebook. Eu não conheci ele, quando cheguei ele me conheceu. Este movimiento cartonero es muy de la afectividad. Como estamos fuera del capitalismo y eso, todos valoramos lo afectivo. Os projetos cartoneiros em geral são muito modestos e têm um tipo de circulação muito restrita. E quando em um espaço como esse se faz uma exposição, então isso ajuda muito ao encontro dos próprios livros e à divulgação dos diferentes tipos de propostas plásticas, literarias. Salimos nutridos de este tipo de encuentro con una visión todavía más panorámica de lo que podíamos saber, ¿no? Hasta la fecha. Estamos conmemorándolo con un ejemplar que hicimos en coedición con el colectivo Huellas de la Memoria. Este título que se llama Traços de Resistência. A gente sai daqui com uma potência nova, com ideias, com conceitos novos que a gente também criou, né? Me quedo sin palabras porque me emociono yo con estas cosas. Fue la primera vez que salí del país, de Argentina a Brasil, ¿no? Y todo gracias a los cartones, ¿no? A los libros, a la poesía, porque la poesía es mágica, ¿no? Sí, bueno, nunca trabajé con cinta, chicas. ¿No? No, eso tampoco. Ni se me hubiese imaginado ponerle cinta. Claro, son cosas que puedes tener enfrente y no te das cuenta, ¿no? Que, ¿Sí?